Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que mais uma vez na Tua graça Tu nos concedes de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Mais uma vez suplicamos que o Teu Espírito, Senhor, venha abrir o nosso entendimento e igualmente o nosso coração para que possamos compreender não apenas aquilo que se passou no passado e que nós podemos ler através deste relato, mas que através daquilo que aconteceu no passado possamos compreender a dinâmica do grande conflito hoje e possamos compreender também, Senhor, aquilo que eventualmente nos aguarda no futuro antes da Tua vinda. Dá, pois, um espírito de entendimento e discernimento a cada um de nós. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esta noite nós iremos falar sobre dois boémios. Não se assustem, porque esta palavra boémios, normalmente nós hoje damos um significado pejorativo, mas vocês já vão perceber. Nós iremos falar de dois reformadores, nomeadamente Husse e Jerónimo, que eram dois boémios. O que é que quer dizer boémios? Naturais da Boémia. Havia no passado este nome que corresponde a uma região da Europa que corresponde hoje à República Checa. Ok? Portanto, Husse e Jerónimo. João Husse, não se vê ali muito bem, 1369. Isto não está a apontar. Como? Está ligado. O apontador, é pena, não está a funcionar. Sempre funcionou bem. Ok. Bom, portanto, João Husse nasceu em 1369, faleceu em 1415, enquanto corria o Concílio de Constança, e outro homem, Jerónimo de Praga, como o próprio nome indica, portanto era da cidade de Praga, nasceu em 1389 e faleceu em 1416. Portanto, embora Jerónimo de Praga tivesse nascido 20 anos depois de João Husse, mesmo assim, portanto, faleceu um ano depois da morte de João Husse. Muito bem, vamos então avançar. Ora, o Evangelho já tinha sido implantado na Boémia no século IX. A Bíblia estava traduzida, e olhem aqui, faço uma correção em relação àquilo que disse quando nós abordámos João Wycliffe, em que eu disse que ele foi o primeiro tradutor da Bíblia para as línguas europeias. Pois bem, já não me lembrava deste pormenor que, portanto, na Boémia já havia a Bíblia traduzida. E o culto público era celebrado na língua do povo. Mas à medida que o poder papal aumentava, a palavra de Deus ia ficando obscurecida. Gregório VII, que era o Papa, que tinha decidido abater o orgulho dos reis, também desejava escravizar o povo. E de acordo com esse projeto, promulgou uma bula que proibia que o culto público fosse realizado na língua boémia. Nessa bula declarava ser, imaginem esta entre aspas, justificação, agradável ao Omnipotente que o seu culto fosse celebrado numa língua desconhecida e que muitos males e heresias tinham surgido por não se observar esta regra. Completamente ridícula esta justificação. Pois bem, temos aqui um mapa. Através deste mapa vocês poderão... Muito obrigado. Obrigado. Através deste mapa vocês poderão ver, portanto, onde é que está situada, portanto, a Boémia. Portanto, a Boémia, já agora, esta limitação aqui, portanto, que limita esta zona aqui, é a antiga Checoslováquia, que agora está dividida aqui mais ou menos, portanto, em República Checa e na Eslováquia. A Eslováquia ainda aparece aqui o nome. Aqui, a República Checa de atual estava dividida, portanto, na Boémia. Reparem, ali é a cidade de Praga, que é a capital da República Checa, e aqui esta parte mais a leste era a Morávia. Daqui vêm aqueles famosos irmãos moravos, ou morávios. Depois aqui temos a Eslováquia, cuja capital hoje em dia é Bratislava, que está aqui mesmo na fronteira com a Áustria. E aqui tínhamos uma outra região chamada a Ruténia. Portanto, podem ver Áustria, Hungria, Roménia, Polónia, Alemanha. Portanto, estão a ver mais ou menos a região onde fica. Portanto, centro da Europa. Ok? Assim, Roma decretava que a luz da palavra de Deus fosse extinta e o povo envolvido pela escuridão. Obviamente, escuridão espiritual. O céu tinha providenciado outros fatores para a preservação da Igreja.
Muitos dos valdenses e dos albigenses, valdenses nós falámos durante todo um capítulo, portanto moravam em Itália, e estes albigenses eram um grupo que morava no sul de França, ok? Muitos dos valdenses e dos albigenses, que por causa da perseguição tinham sido expulsos dos seus lares na França e na Itália, foram para a Boémia, onde foram bem recebidos. Embora não ousassem ensinar abertamente, trabalhavam com zelo, mas em segredo. Dessa forma, a verdadeira fé foi preservada ao longo dos séculos. Vou dizer mais uma vez aquilo que eu já enfatizei aqui, irmãos. Ao longo da história, Deus sempre teve um povo, sempre. Nunca houve um só momento na história que Deus não tivesse os seus representantes nesta terra. Puderam ser poucos, muitas vezes eram mesmo muito, muito poucos. Reparem, quando veio o dilúvio, apenas uma família se conservava fiel, Noé e a sua família. Mas Deus sempre teve. Deus nunca permitiu que se extinguisse por completo a linhagem do seu povo. Okay? E durante este tempo, esta chamada idade média ou idade da escuridão, foi isso exatamente que aconteceu. Antes de Huss, houve na Boémia alguns homens que se levantaram para condenar abertamente a corrupção na igreja e a dissolução do povo. Os seus trabalhos despertaram um vasto interesse. Os receios da hierarquia papal, foram despertados e iniciou-se a perseguição contra os discípulos do Evangelho. Obrigados a prestar o seu culto nas florestas e nas montanhas, os soldados tentavam apanhá-los e muitos foram mortos. Algum tempo depois foi decretado que todos os que se afastassem do culto romano deviam ser queimados. Isto foi uma prática habitual durante séculos. Aliás, ainda hoje nós temos resquícios. Ainda recentemente vi uma notícia que até publiquei na minha página do Facebook, em Chiapas, no estado do Chiapas, que é no sul do México. Pois bem, casas de famílias adventistas foram destruídas simplesmente porque essas pessoas renunciaram ao catolicismo. Portanto, vejam que não mudou nada. Portanto, estamos em pleno século XXI e não mudou nada. Mas, ao mesmo tempo que os cristãos davam a vida, os seus olhos fixavam-se na vitória futura da sua causa. Um dos que ensinavam que a salvação só se encontra pela fé no Salvador crucificado declarou ao morrer. E porquê que ele foi morto aqui, portanto, na fogueira? Porque ele, reparem, ensinava que a salvação só se encontra pela fé no Salvador crucificado. Nós hoje fazemos esta declaração e achamos que é a verdade mais natural, mais simples que nós... Mas houve pessoas que morreram no passado por afirmarem isto. Reparem até que ponto a escuridão espiritual desceu. A fúria dos inimigos da verdade, disse ele ao morrer, agora prevalece contra nós, mas não será assim para sempre. Dentro do povo comum, levantar-se-á um sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. Pois bem, este homem, ao fazer esta declaração, ele foi certamente inspirado por Deus. E vamos ver a quem é que ele se referia. Pois bem, nada mais, nada menos do que a este homem aqui, a João Huss. O tempo de Lutero estava ainda muito distante, mas já se erguia alguém cujo testemunho contra Roma abalaria as nações. Não apenas a Boémia, não apenas aquela região à volta da Boémia, mas mesmo várias nações, sobretudo na Europa, claro. Pois bem, esse homem seria João Huss. Cá está. João Huss teve um nascimento humilde e bem cedo ficou órfão de pai. Reparem, é uma constante, ou um denominador comum, eu diria, a todos os principais reformadores, que quase todos eles eram de origem humilde. Mais uma vez, nós verificamos aqui uma tendência. Deus vai buscar os mais humildes. Quem foram aqueles homens que Deus escolheu para serem os seus apóstolos no início da igreja primitiva? Igualmente, homens humildes. Será que o Senhor não gosta dos outros? Claro que gosta. Deus gosta de todos, ama a todos. Então porquê que escolhe estes? Porque estes deixam moldar, deixam-se ensinar. Aqueles que são os sábios segundo este mundo, que têm os PhDs e os doutorados e os mestrados e não sei quando, já sabem tudo, não precisam de aprender mais nada, não é? Então Deus escolhe pessoas humildes que se deixam ensinar. E João Huss foi exatamente um homem desta estirpe. A sua bondosa mãe, considerando a educação e o temor de Deus como o mais valioso dos bens, procurou assegurar esta herança para o filho. Huss estudou numa escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, que era a capital, onde foi admitido gratuitamente por ser estudante pobre. Eu digo-vos uma coisa, irmãos, quando eu leio estas biografias eu sinto-me arrepiado interiormente, porque homens de uma origem tão humilde, tão simples, mas que pela graça de Deus foram longe, foram alto, subiram alto. E olhem, João Huss é um exemplo absolutamente fascinante. Olhem aqui. O que é que aconteceu com este homem?
A mãe acompanhou-o na viagem. Por ser viúva e pobre, não tinha nem bens, nem riquezas para conceder ao filho. Mas houve uma riqueza que ela lhe transmitiu, muito mais valiosa do que riquezas materiais. Sabem qual foi? Olhem aqui. Mas quando se aproximaram da grande cidade, ela ajoelhou-se ao lado do jovem órfão de pai e invocou sobre ele a bênção do Pai Celestial. Esta foi a grande riqueza que esta mãe deu a este filho. Olhem aqui, mal imaginava aquela mãe como a sua oração iria ser atendida. Querem ver o que é que aconteceu? Na universidade, Hus rapidamente se distinguiu pela sua incansável aplicação e rápidos progressos. Ao mesmo tempo que a sua vida irrepreensível e os modos afáveis e simpáticos conquistaram a estima de todos. Este homem, podemos dizer, usando uma expressão que hoje é comum usar, este homem subiu a pulsos. Obviamente não é a pulsos, porque houve aqui a graça e o poder de Deus a ajudá-lo. Mas porquê que o Senhor o ajudou? Porque este homem era simples, era humilde, certamente andava com o Senhor no seu dia-a-dia, e então revelou estes traços de caráter fabulosos. Era um sincero adepto da Igreja de Roma. Por enquanto, ele não sabia mais, era o que ele conhecia, e procurava fervorosamente as bênçãos espirituais que ela afirmava conceder. Por ocasião de um jubileu, foi confessar-se. Entregou as últimas moedas dos seus poucos recursos. Ele pensava que estava a fazer algo fabuloso e foi o que ele fez. E tomou parte nas procissões para poder receber a absolvição prometida. Depois de ter completado os estudos, entrou para o sacerdócio e, atingindo rapidamente a eminência, foi logo chamado para a corte do rei. Onde ele chegou, imaginem. Bom, vou-vos dizer uma coisa, Deus estava a preparar este homem. E estava a preparar este homem para uma enormíssima obra, enormíssima mesmo. Tornou-se também professor e mais tarde reitor da universidade em que tinha estudado. Sabem que reitor é o cargo máximo que se pode ter numa universidade. O reitor é o diretor, por assim dizer, é o presidente de uma universidade. Foi o que ele se tornou, reitor da Universidade de Praga. Não se esqueçam que estamos a falar de Praga, que hoje a cidade conserva o mesmo nome. Em poucos anos, o humilde estudante que tinha sido educado por favor, tornou-se no orgulho do seu país e o seu nome era famoso em toda a Europa, não apenas na sua cidade e no seu país natal, mas em toda a Europa. Continuamos a falar de João Hus. Porém, foi noutro campo que Hus começou a obra da reforma. Vários anos depois de ter recebido a ordenação sacerdotal, foi nomeado pregador da Capela de Belém, uma capela católica. O fundador desta capela tinha defendido como assunto de grande importância a pregação das Escrituras na língua do povo. E isto aqui era algo muito positivo para essa capela. Está aqui uma foto dessa capela, Capela de Belém, cidade de Praga, na Boémia, antiga Boémia, atualmente República Tcheca. Okay? Portanto, esta foi a capela onde João Hus ensinou grandemente. Apesar da oposição de Roma a esta prática, ela não foi totalmente interrompida na Boémia. Qual prática? A prática de ler o Evangelho na língua materna, na língua do próprio povo. Porque, como vocês sabem, era tradição, era ponto comum ler as missas em latim. Portanto, o povo não percebia nada. Ia lá só para ouvir, ver, não percebia nada. No entanto, havia grande ignorância sobre as Escrituras e os piores vícios prevaleciam entre o povo de todas as classes. Hus, de uma forma implacável, denunciou estes males, apelando para a palavra de Deus, de modo a enaltecer os princípios da verdade e da pureza que pregava. Ou seja, Hus era sacerdote, não se esqueçam, sacerdote católico ou romano, mas ele começou a estudar a palavra de Deus e começou a descobrir as verdades da palavra de Deus e a ensiná-las. Resultado, como vocês irão ver, foi extraordinário. Aliás, qualquer pessoa que estuda a sério a palavra de Deus só pode conhecer um destino. É uma transformação radical da sua vida. Um cidadão de Praga, chamado Jerónimo, agora vamos introduzir o outro boémio, que depois se tornou amigo de Hus, tinha trazido consigo de Inglaterra os escritos do Wycliffe, que nós vimos, portanto, estudámos no capítulo anterior. Agora reparem aqui neste pormenor interessante. A rainha de Inglaterra, que se tinha convertido aos ensinos de Wycliffe, e atenção, os ensinos de Wycliffe não eram dele, eram os ensinos da palavra de Deus, mas que ele ensinava. Okay? Era uma princesa boémia e pela sua influência, as obras do reformador foram também amplamente divulgadas no seu país natal. Reparem, a influência desta rainha, ela era de origem boémia, então ela tinha-se convertido aos ensinos da palavra de Deus, pelo ministério do Wycliffe, e agora ela contribuiu para que a verdade do Evangelho fosse difundida no seu país natal, que era a Boémia. E estão a ver assim como, portanto, a Boémia
foi um grande centro de testemunho da palavra de Deus nesta época. Não se esqueçam, estamos no século XIV, anos 1300. Martinho Lutero só iria aparecer em cena no século XVI, anos 1500. Portanto, estamos quase 200 anos antes do eclodir da grande reforma protestante. Hus tinha lido essas obras com interesse. Quais obras? As obras do Wycliffe. Acreditava que o seu autor era um cristão sincero e estava inclinado a considerar favoravelmente as reformas que ele advogava. Embora não soubesse, Hus já tinha entrado no caminho que o levaria para longe de Roma. Ou seja, aqui as verdades da palavra de Deus já começavam a fazer efeito na mente de Hus. Ele começava a compreender e começava a compreender cada vez mais que a igreja estava muito longe daquilo que a palavra de Deus ensinava. Por essa altura chegaram a Praga 2 estrangeiros vindos de Inglaterra, da tal Inglaterra do Wycliffe, homens instruídos, que tinham recebido a luz e que vieram para a espalhar naquela terra distante. Começando com um ataque aberto à supremacia do Papa, logo foram obrigados pelas autoridades a calar-se. Bom, sabem que temos aqui este exemplo, Jesus bem disse que nós devemos ser quê? Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pois bem, estes homens entraram logo, digamos, na força máxima e viram que não era o melhor método. E agora reparem o que é que estes homens, que eram homens inteligentes, vão fazer. E o que eles fizeram a seguir teve um impacto medonho na Boémia. O que é que eles fizeram? Mas como não estavam dispostos a abandonar o seu objetivo, recorreram a outras medidas. Sendo artistas, assim como pregadores, continuaram a pôr em prática a sua capacidade. Num local aberto ao público, pintaram 2 quadros. Isto tudo na cidade de Praga. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, manso e sentado sobre uma jumenta, seguido pelos seus discípulos descalços e com trajes gastos pelas viagens. Este era um quadro, o que retratava a cena de um quadro. Agora imaginem o que é que o outro quadro retratava. Querem imaginar o que é que retratava? Olhem aqui. O outro quadro, representava uma procissão pontifical. O Papa adornado com ricas vestes e a tríplice coroa, montado num cavalo magnificamente adornado, precedido de trombeteiros e seguido pelos cardeais e bispos com uma pompa deslumbrante. Vocês acham que as pessoas, ao verem estes 2 quadros e sobretudo o contraste entre um e outro, aquilo lhes entrou na mente? O que é que vocês acham? Se entrou. Olhem aqui. Ali estava um sermão que prendeu a atenção de todas as classes, não apenas dos mais instruídos, todas as classes. Multidões foram ver aqueles desenhos. Não houve ninguém que não compreendesse a lição e muitos ficaram profundamente impressionados pelo contraste entre a mansidão e humildade de Cristo o Mestre e o orgulho e a arrogância do Papa que se dizia o seu servo. Reparem que estes quadros não eram quadros que pintavam realidades utópicas, não, eram as realidades que todos conheciam. Quer dizer, todos conheciam. De Cristo não conheciam tanto porque não tinham, muitos deles eram ignorantes das Escrituras, mas através do Papa já toda a gente sabia que assim era, mas das Escrituras tinham pouco conhecimento. Mas através deste quadro eles ficaram a perceber que havia aqui um claro contraste. Houve grande comoção em Praga e os estrangeiros, ao fim de algum tempo, acharam que era melhor partir para a sua própria segurança. Mas a lição que tinham ensinado não ficou esquecida. Os quadros causaram profunda impressão também em quem? No espírito de Hus, levando a um estudo mais cuidadoso da Bíblia e dos escritos do Wycliffe. E quando aqui Hus começa a estudar ainda mais profundamente a palavra de Deus, pronto, digamos, o seu trajeto tornou-se numa só via. Ele não mais voltou para trás. Embora ainda não estivesse preparado para aceitar todas as reformas defendidas por Wycliffe, via mais claramente o verdadeiro caráter do papado e com maior zelo denunciava o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. Da Boémia, a luz estendeu-se à Alemanha, pois perturbações na Universidade de Praga determinaram a retirada de centenas de estudantes alemães. Muitos deles tinham recebido de Hus o seu primeiro conhecimento da Escritura Sagrada e, ao voltarem, espalharam o Evangelho na sua pátria. Reparem, a Boémia recebeu a luz do Evangelho antes ainda do que a Alemanha. A Alemanha, onde Martinho Lutero iria criar um grande impacto. E reparem, aqui eu só posso pensar que estas perturbações na universidade, embora não sabemos que tipo de perturbações é que foram, mas certamente foram um meio nas mãos de Deus para fazer com que esses estudantes da universidade voltassem ao seu país natal, mas ao voltar já levavam algo com eles na bagagem. Era o conhecimento do Evangelho. E isso teve uma influência na Alemanha. As notícias do que estava a passar em Praga foram levadas para Roma. E Hus foi de imediato chamado a comparecer perante o Papa.
obedecer, ou seja, obedecer, portanto, ao chamado, seria expor-se à morte certa. O rei e a rainha da Boémia, olhem aqui, o rei e a rainha da Boémia, a universidade, membros da nobreza e oficiais do governo uniram-se no apelo ao pontífice para que fosse permitido a Usse permanecer em Praga e responder a Roma por meio de uma delegação. Reparem quantas pessoas estavam do lado de Usse. E pessoas eminentes e importantes na sociedade, reparem, nada mais do que o rei e a rainha da Boémia, nada mais do que a própria Universidade de Praga, membros da nobreza, oficiais do governo, todos eles ao lado de Usse. Agora reparem, há aqui um pormenor interessante, e o pormenor é o seguinte que eu queria chamar a atenção. Reparem, o que é que eles fazem? Eles unem-se num apelo ao pontífice, para que fosse permitido a Usse permanecer em Praga e responder a Roma por meio de uma delegação. Ou seja, todas estas pessoas não tinham por completo tirado da sua mente a noção de que, pois bem, a Igreja Romana tem autoridade. Ou seja, não estava ainda aqui em causa a autoridade da Igreja de Roma, mas já havia uma grande afeição por Usse e por aquilo que ele pregava. Estou a dizer isto porque houve uma progressão. Em vez de atender este pedido, o Papa procedeu ao processo e condenação de Usse. E declarou então que a cidade de Praga estava sob interdição. Ou seja, quando o Papa se apercebeu de que importantes pessoas da sociedade boémia estavam ao lado de Usse, incluindo o rei e a rainha, o que é que ele fez? Decreta uma interdição para a cidade. O que é que isto significava? Vamos ver. Naquela época, esta sentença, ou seja, a tal interdição, quando quer que fosse pronunciada, despertava um alarme geral. As cerimónias que a acompanhavam eram de modo a encher de terror o povo, que considerava o Papa como representante do próprio Deus, como tendo as chaves do céu e do inferno, e poder para invocar juízos temporais, bem como espirituais. Acreditava-se que as portas do céu se fechavam à região atingida pela interdição, e que até que o Papa achasse que devia suspender a excomunhão, os mortos eram excluídos das moradas da bem-aventurança. Bem, vocês podem imaginar que isto provocava um efeito psicológico terrível na mente das pessoas, porque as pessoas achavam que a cidade estivesse sob interdição, pois bem, acontecia-lhe tudo isto. Não havia mais bênçãos de Deus sobre aquela cidade porque estava sob a condenação do Papa. Os mortos eram excluídos das moradas da bem-aventurança. Então, como consequência desta terrível calamidade, assim supunham eles, suspendiam-se todos os cultos, as igrejas foram fechadas. E olhem aqui, os casamentos celebravam-se no pátio da igreja. Vocês podem imaginar os noivos a terem os seus casamentos celebrados no pátio das igrejas. Achavam que aquele casamento nunca poderia ser abençoado. Ou seja, isto provocou um efeito psicológico terrível sobre os habitantes da cidade. Mas negava-se aos mortos a sepultura em terreno consagrado. Então eram enterrados em valas ou no campo sem os rituais fúnebres. Assim, através de medidas que apelavam para a imaginação, só imaginação, Roma procurava fazer o quê? Controlar a consciência dos homens. Infelizmente, temos que dizer a verdade, esta é a maior especialidade da Igreja Romana, é querer controlar a consciência das pessoas. E falo recorrendo a tudo e mais alguma coisa, só com o objetivo, controlar a consciência das pessoas. A palavra de Deus é algo que liberta a consciência das pessoas. Pois bem, tudo aquilo que é de origem humana, que é de origem diabólica, é para escravizar a consciência das pessoas, não para libertar. Recordo um texto que eu muito aprecio, 2 Coríntios 3,17, diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Aí há a liberdade. A liberdade é uma das características fundamentais da religião cristã, da verdadeira religião cristã, não da falsa. Porque a falsa é imposição, é manipulação mental, é lavagem cerebral. Foi o que Roma fez durante séculos. A cidade de Praga ficou cheia de tumultos. Porquê? Uns certamente eram a favor de Usse, outros uns continuavam a favor, outros eram contra, achavam que a maldição estava sobre a cidade. Então a cidade de Praga ficou cheia de tumultos. Uma classe numerosa denunciou Usse como a causa de todas as suas calamidades, porque achavam que ele é que era o responsável. E exigiram que ele fosse entregue à vingança de Roma, que era o que Roma queria, que era vingar-se deste homem. Para acalmar os ânimos exaltados, o reformador retirou-se por algum tempo para a sua aldeia natal. Escrevendo aos amigos que deixaram em Praga, disse, olhem o que ele escreveu: se me retirei do meio de vós foi para seguir o preceito e exemplo de Jesus Cristo, a fim de não dar lugar aos mal-intencionados, para atraírem sobre si próprios a condenação eterna e de não causar aflição e perseguição aos piedosos. Este era, portanto, o objetivo de João Usse.
Retirei-me também pelo receio de que os sacerdotes ímpios pudessem continuar por mais tempo a proibir a pregação da palavra de Deus entre vós. Mas agora repare o que ele escreve igualmente. Mas não vos deixei para negar a verdade divina pela qual, com auxílio de Deus, estou disposto a morrer. Talvez alguns dos amigos de Hus que ficaram em Praga, quando ele foi para a sua aldeia natal, tivessem pensado, bom, se calhar como Hus está a ser pressionado, ele já renegou a sua fé. E ele escreve a dizer, não, renegar nunca. Até estou disposto a dar a minha vida pela minha fé, mas renegar, não reneguei. Hus não parou o seu trabalho. Viajou pelo território próximo, pregando diante de multidões ávidas, isto fora da cidade de Praga. Desta forma, as medidas a que o Papa tinha recorrido para suprimir o Evangelho estavam a fazer com que este espalhasse ainda mais. E mais uma vez este texto de Paulo, que eu aprecio imenso, 2 Coríntios 13, 8, foi realidade uma vez mais. O que é que diz o texto? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou senão em favor da própria verdade, como diz outra versão. Ou seja, se não fosse o decreto papal, Hus não teria saído da cidade de Praga. Ou seja, o seu trabalho continuaria a ser na cidade de Praga. Mas assim como se viu obrigado pelas circunstâncias a sair de Praga, o que é que ele fez? Durante o tempo que estava ausente de Praga, continuou a pregar o Evangelho. E multidões fora de Praga que não teriam ouvido o Evangelho assim ouviram. Reparem, quando alguém está sob a direção e a bênção de Deus, quando alguém deseja fazer mal a essa pessoa, Deus sempre transforma o mal em bem. Sempre. Por isso é que Paulo pôde dizer, e nós deveríamos acreditar nisso plenamente pela fé, todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas contribuem para o bem. Mas todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é para aqueles que não amam a Deus. Isso aí tudo pode correr mal. Mas para os que amam a Deus, tudo corre bem. Mesmo aquilo que parece ser mal, e é, assim, à primeira vista, Deus pode transformar o mal em bem. Hus estava a lutar contra o abuso da autoridade, não contra o princípio em si mesmo. Ou seja, contra o princípio em si mesmo da autoridade. O que é que isto quer dizer? Neste momento da sua vida, João Hus ainda aceitava a autoridade da Igreja de Roma. Achava que era uma autoridade divina. Ok? Isto causou um terrível conflito entre a convicção da sua compreensão e a sua consciência. Por um lado ele compreendia algo, mas por outro lado a consciência dizia-lhe outra coisa. Se a autoridade era justa e infalível, como ele acreditava que era, como poderia sentir-se obrigado a desobedecer-lhe? Obedecer, compreendia ele, significava pecar. Portanto, havia aqui um dilema na mente. Sabem, todos os servos de Deus em todos os momentos da história viveram dilemas. Hoje nós vivemos muitas vezes dilemas na nossa... O que é um dilema? É quando nós não sabemos se havemos de tomar a opção A ou a opção B. Mas a opção A tem consequências, a opção B também tem consequências, qual é que tomamos? Não é fácil. Pois bem, João Hus viveu esse dilema. Mas agora reparem como é que ele resolveu e bem o dilema. Mas porquê é que a obediência a uma igreja infalível, atenção, era o que ele pensava, que era uma igreja infalível, levaria a tal situação? Era este o problema que não conseguia resolver. Esta era a dúvida que o torturava cada vez mais. A solução que lhe parecia mais justa era a de que podia estar a acontecer, a mesma coisa que já tinha acontecido no tempo do Salvador, em que os sacerdotes da igreja se tinham tornado pessoas ímpias e estavam a usar a autoridade lícita para fins ilícitos. Reparem, é um facto que Deus deu autoridade à sua igreja. Isto é incontestável. Isto é bíblico. Agora, reparem, João Hus chegou à conclusão certa. Há uma autoridade lícita que a igreja de Cristo tem, mas muitas vezes essa autoridade pode ser usada de forma ilícita. Bom, em relação à autoridade de Roma, deixem-me dizer-vos que, segundo a compreensão que nós temos, não tem autoridade. Mas... aqui, neste momento, volto a dizer, João Hus acreditava ainda que a igreja tinha autoridade. Mas ele resolveu o seu dilema pensando, ok, a igreja tem autoridade. Não está a usar a autoridade de forma lícita, está a usá-la de forma ilícita. Isto levou a adotar, para a sua própria orientação e para a guia daqueles a quem pregava, a máxima, olha, escutem bem, isto é importante, de que os preceitos das Escrituras comunicados por meio da compreensão devem quê? Reger a consciência. Por outras palavras, de que o único guia infalível é Deus a falar pela Bíblia e não a Igreja a falar pelo sacerdócio. E vou-vos dizer, quando João Hus chegou a este ponto, pronto.
O seu divórcio com Roma estava praticamente consumado. Já tinha atingido o ponto do não retorno. Ponto de não retorno. E vou-vos dizer, qualquer pessoa que aceita este princípio fundamental, que eu aqui enfatizei muito quando nós estivemos aqui a celebrar os 500 anos do início da Reforma Protestante com Martim Lutero, pois bem, este é o grande princípio protestante. Sola Scriptura. Somente a Escritura como única regra de fé e prática. Ou seja, a nossa consciência deve ser regida unicamente pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a autoridade máxima. Perante a Palavra de Deus, temos que nos submeter, com todo o respeito. Estamos a submeter-nos ao próprio Deus. Agora, a palavra de homens, isso já deixa muito a desejar. Só devemos aceitar a palavra de algum homem se a palavra desse homem condizer perfeitamente com a palavra de Deus. Se condizer, tudo bem, bom, aí não estamos a respeitar a palavra do homem, estamos a respeitar a palavra de Deus que apenas aquele homem veiculou, nada mais. Mas quando nós respeitamos a palavra de um homem em oposição à palavra de Deus, aí estamos num caminho terrível. Quando depois de algum tempo a excitação em Praga serenou, Husso voltou para a sua capela de Belém, aquela que nós vimos há bocadinho na fotografia, para continuar com maior zelo e ânimo a pregação da palavra de Deus. Ele certamente, ao pregar lá para as multidões, lá nos meios rurais, ficou animado, encorajado. Agora volta para Praga e prega ainda com mais fervor. Os seus inimigos eram ativos e poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram seus amigos e grande parte do povo apoiavam. E por essa razão, Husso sentiu-se animado a prosseguir o seu trabalho de reforma. Comparando os seus ensinos puros e elevados e a sua vida santa com os dogmas degradantes pregados pelos romanistas, assim como a avareza e a devassidão que praticavam, muitos consideravam uma honra estar ao seu lado, ao lado de João Husso. Até aqui, Husso tinha estado sozinho nos seus trabalhos, mas agora Jerónimo, cá está, que durante a sua permanência na Inglaterra tinha aceitado os ensinos do Wycliffe, uniu-se à obra da reforma. Daí em diante, e olhem que esta dupla vai ser uma grande ajuda para Husso. Husso, que até ali estava mais ou menos sozinho, agora vai ter um grande amigo, um grande ajudador. E olhem o que vai acontecer. Daí em diante, os dois estiveram ligados durante toda a vida e na morte não deveriam ser separados. Jerónimo possuía em alto grau um gênio brilhante, eloquência e conhecimento, dotes que conquistaram a simpatia popular. Mas havia aqui algo de diferente entre os dois, já vou mostrar o que é. Mas quanto às qualidades que constituem a verdadeira força de caráter, Husso era maior. O seu calmo discernimento servia como restrição ao espírito impulsivo de Jerónimo, que com verdadeira humildade se apercebia do seu valor e cedia aos seus conselhos. Sob a ação de ambos, a reforma espalhou-se mais rapidamente. Deixa-me aqui comentar um bocadinho isto. Normalmente, ao longo da história, Deus sempre fez isto. Deus colocou juntos pessoas que eram diferentes na personalidade. Por exemplo, vamos falar mais à frente de Martim Lutero. Deus juntou a ele Melanchthon. Melanchthon era um homem mais pacífico, mais calmo, mais tranquilo, introvertido. Martim Lutero, ao contrário, aquilo era um trovão autêntico. Aquilo levava tudo à frente, tipo Caterpillar. E então a junção dos dois fez com que o espírito mais fervoroso, mais impulsivo de Martim Lutero, digamos, Melanchthon pusesse, deixem-me usar esta expressão, um bocadinho de água da fervura no espírito de Martim Lutero. Guilherme Farel, um reformador em França, também espírito impulsivo. Pois bem, aqui era a mesma coisa. Jerónimo era um homem inteligentíssimo, com grandes capacidades intelectuais, mas era impulsivo. Ao passo que Husso já era mais ponderado, mais calmo, com maior discernimento. Mas interessante, Jerónimo atendia aos conselhos de João Husso, era humilde o suficiente para aceitar e, portanto, a dupla foi uma dupla absolutamente fantástica. Deus permitiu que uma grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens escolhidos, revelando-lhes muitos dos erros de Roma. Reparem, muitos, não todos. Porque a obra da reforma estava a começar, não terminou aqui. Nós acreditamos que a obra da reforma vai se completar com o trabalho da Igreja remanescente. Nós estamos na história profética, no momento em que a reforma protestante que foi iniciada aqui, nesta altura, vai ser terminada antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, nós nos vemos nesta linha sagrada, nesta linhagem santa destes grandes reformadores e iremos completar, pela graça de Deus, a obra que estes santos homens do passado iniciaram. Ok?
Mas eles não receberam toda a luz, cá está, que deveria ser dada ao mundo. Receberam uma parte, e uma parte importante, sem dúvida, isso está fora de questão, mas não toda a luz. Através destes seus servos, Deus estava a guiar o povo para fora das trevas do catolicismo. Mas havia muitos e grandes obstáculos que eles tinham de enfrentar. E Ele guiou-os, olhem aqui, passo a passo, de acordo com a sua capacidade de os enfrentar. Esta é a forma de Deus agir para connosco. Porquê? Porque Ele respeita aquele princípio que está enunciado por Paulo em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não permitiu que sejamos tentados até quê? Para além das nossas forças. Então Deus só permite que cada um faça aquilo que a sua capacidade permite. E reparem, estes homens eram tão humanos, tão de carne e osso como nós somos. Tinham as suas fraquezas, tinham as suas limitações mentais, espirituais, etc. Pois bem, eles só conseguiram ir até determinado nível, não conseguiram ir mais longe e Deus respeitou. Reparem, o mesmo acontece, aliás até vem aqui esse exemplo dado, não estavam preparados para receber toda a luz de uma só vez, importante. Se ela fosse apresentada aos que durante muito tempo permaneceram em trevas, com o fulgor do sol do meio-dia, teria feito com que eles se desviassem. Reparem, eu enfatizo aqui este ponto aqui. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma só vez. Ainda hoje nós, irmãos, temos de ter muita atenção quando nós saímos a fazer os nossos esforços evangelísticos. As pessoas não estão preparadas para receber toda a luz da verdade. Simplesmente não estão. Não estão. Reparem, não sei se vocês se recordam aqui há uns anos atrás, não sei se foi em 2011, 2012, já não me recordo. Lembram-se daquele episódio que aconteceu no Chile, em que um grupo de mineiros ficou preso numa mina e depois, felizmente, nenhum deles se perdeu, foram resgatados. Teve-se fazer um grande furo, lá quase 700 metros de profundidade. 700 metros, reparem, é bem fundo. E então conseguiram nesse buraco fazer descer uma cápsula, eles foram resgatados um a um. Eu ainda me lembro de ter visto alguns vídeos e quando eles chegavam cá acima, e sobretudo se era de dia cá em cima, porque alguns foram resgatados de noite, eles vinham com os óculos com umas lentes grossas, escuras, porque eles tinham estado meses lá embaixo, sem ver a luz do sol. Ao chegarem cá acima, se eles não trouxessem aquela proteção, ficavam cegos. Reparem, o mesmo acontece em termos espirituais. Alguém que esteve anos e anos e anos e anos da sua vida em plena escuridão espiritual, de repente, se a luz brilha, como diz aqui Ellen White, com o fulgor do sol no meio-dia, as pessoas ficam cegas. Então tem que ser como? Tem que ser quê? Como diz aqui, tem que ser passo a passo. Não passo a passo aqui. Não pode ser a luz toda de uma só vez. Assim aconteceu na história e assim acontece na vida espiritual de cada um. Portanto, Deus respeita, reparem, o próprio Jesus até disse aos seus discípulos, tinha muito que vos dizer, mas vós não o podias suportar agora. João 16, 12. Mas depois fez uma promessa. Mas eu vos enviarei o Espírito da verdade e ele vos conduzirá a toda a verdade. Ou seja, iria chegar o tempo em que aí sim os discípulos já estariam habilitados a compreender toda a verdade. Mas naquele momento em que Jesus estava com eles, ele disse, não, eu tinha muita coisa que vos queria dizer, mas não posso. Vocês estão limitados. Será que hoje não acontece o mesmo connosco? Certamente que sim. Reparem, a nossa compreensão só se vai desenvolvendo à medida que nós vamos progredindo na nossa comunhão com Deus, no nosso estudo da sua palavra. E, sobretudo, há uma coisa muito importante, nós progredimos mais quando aquilo que nós já sabemos colocamos em prática. Porque aquela pessoa que tem luz e não coloca a luz que já recebeu em prática, pois bem, essa luz que recebeu pode se transformar em trevas. O próprio Jesus deu a entender isso. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ok? Portanto, é muito perigoso nós termos conhecimento e não andarmos de acordo com essa luz que já temos. Agora, quando andamos de acordo com a luz que já temos, então aí nós podemos progredir para maior luz ainda. Bom, avançando. Por isso Deus revelou aos dirigentes, cá está, pouco a pouco, de modo que ela pudesse ser recebida pelo povo. Século após século, outros fiéis obreiros deveriam seguir-se para guiar o povo cada vez mais longe no caminho da reforma. Ou seja, avançarem cada vez mais no caminho do conhecimento. Ok? O cisma na igreja ainda continuava. Havia uma guerra de galos, digamos assim, na igreja. 3 papas lutavam pela supremacia e a sua luta encheu a cristandade de crime e de tumultos. Não satisfeitos em lançar maldições, recorriam às armas temporais, armas reais, físicas. Cada um deles procurou obter armas e recrutar soldados, imaginem. Os dirigentes da Santa Igreja a fazerem isto. Isto é uma desonra para o nome de Cristo.
É claro que necessitavam de dinheiro e para conseguir os dons, os ofícios e as bênçãos da igreja eram postos à venda. Os padres, imitando os superiores, também recorriam ao tráfico das coisas sagradas e à guerra para humilhar os seus rivais e fortalecer o seu próprio poder. Com uma audácia que aumentava cada vez mais, se fulminava as abominações que eram toleradas em nome da religião. E o povo acusava abertamente os chefes romanistas como a causa das aflições que oprimiam a cristandade. E aqui a palavra é mais correta, oprimiam. A Europa viveu séculos de opressão, de ditadura. E nós aqui em Portugal falamos da ditadura fascista, que foram 48 anos. Bom, aqui não foram 48 anos, aqui foram séculos seguidos. Séculos. Terrível. A história da Idade Média é uma história triste, escura mesmo, terrível. A cidade de Praga parecia estar outra vez à beira de um conflito sangrento. Como em ocasiões anteriores, Elias, o servo de Deus, foi acusado de ser o perturbador de Israel. A cidade tinha sido mais uma vez posta sob interdição, por causa de Use, e Use retirou-se para a sua aldeia natal. Ele fugiu outra vez da confusão. Tinha terminado o seu testemunho tão fielmente dado na sua querida capela de Belém. Ou seja, nunca mais, desde que ele fugiu a segunda vez da cidade de Praga, nunca mais iria voltar para lá. Deveria falar de um cenário mais amplo e a toda a cristandade, antes de depor a vida como testemunha da verdade. Este homem foi um mártir. Portanto, ele foi queimado vivo na fogueira por ordem do Concílio de Constança no ano de 1415, na cidade de Constança, no sul da Alemanha. É uma cidade que faz fronteira com o norte da Suíça. Para pôr fim aos males que perturbavam a Europa, convocou-se um concílio geral a reunir, cá está, em Constança. Esse concílio fora convocado a pedido do imperador Segismundo, por um dos 3 papas rivais, João XXIII. Atenção, ontem tive uma dúvida sobre o nome deste Papa, João XXIII, e disse, deve haver aqui uma gralha, porque João XXIII é um Papa que houve no século XX, antes do Concílio Vaticano II. Depois, até um irmão na Igreja de Pedroso fez uma busca, e então este João XXIII não foi considerado válido porque era um rival, era um daqueles 3. Portanto, este nome não foi considerado. Por isso é que no século XX houve um Papa que pôde adotar este nome, João XXIII. Okay? Era uma dúvida que eu também tinha. Portanto, aqui João XXIII, se forem consultar hoje a lista dos Papas que a Igreja apresenta, no século XV não aparece lá, este nome. Okay? Portanto, foi este que convocou o concílio em Constança. A convocação de um concílio estava longe de ser bem recebida pelo Papa João, cujo caráter e política dificilmente poderiam suportar a investigação, mesmo por bispos tão frouxos na moral como eram os eclesiásticos daqueles tempos. Não ousou, contudo, opor-se à vontade de Segismundo, porque Segismundo, o imperador, queria mesmo que o concílio se realizasse. E nesse concílio, pois bem, o trabalho, o ministério do Papa iria ser escrutinado, e o Papa, ele próprio, não queria. O principal objetivo do concílio era apaziguar o cisma da Igreja e acabar com a heresia. 2 objetivos. Apaziguar o cisma da Igreja, ou seja, a tal separação na liderança, e acabar com a suposta heresia. Bom, o primeiro estava muito bem, o segundo estava errado. Portanto, os 2 antipapas foram chamados a comparecer perante ele, bem como o principal propagador das novas ideias, João Hus. Os primeiros, ou seja, os papas, tomando em consideração a sua própria segurança, não estiveram presentes pessoalmente, manhosos, mas fizeram-se representar pelos seus delegados. O Papa João, embora fosse quem aparentemente convocou o concílio, compareceu com muito receio, suspeitando que o propósito secreto do imperador era depô-lo, receoso de ser chamado a contas pelos vícios que tinham desonrado a tiara, bem como pelos crimes que a tinham assegurado. Ou seja, ele tinha conseguido a tiara através dos crimes e desde que tinha a tiara, portanto, tinha muitos vícios no exercício eclesiástico. Não obstante, fez a sua entrada na cidade de Constança com grande pompa, acompanhado por eclesiásticos da classe mais alta e seguido por um cortejo de cortesãos. Ou seja, mais uma vez, pompa e circunstância. Todo o clero e dignitários da cidade, com uma imensa multidão, foram dar-lhe as boas-vindas. Vinha sob um pálio de ouro, transportado por 4 dos principais magistrados. A hóstia era levada diante dele e as ricas vestes dos cardeais e nobres ofereciam um aspecto imponente. Roma sempre gostou de dar nas vistas, chamar a atenção, para isto impressionar os sentidos das pessoas.
Reparem, quando os sentidos são impressionados, a razão é calada. Sabiam isso? Quando a pessoa está muito desperta, quando os seus sentidos, as suas faculdades sensoriais são muito despertas para coisas visuais, para aquilo que se vê, para o que se ouve, para o ambiente, para os cheiros, pois bem, a razão funciona menos. E, portanto, qual é aqui o objetivo? Há aqui um objetivo. O objetivo é toldar a razão, para que se tomem decisões e se aceitem coisas na mente sem passar por um escrutínio da razão. Porquê é que vocês acham que em Daniel 3, quando o rei Nabucodonosor mandou convocar aquela grande multidão na planície dura, porquê é que acham que ele colocou lá uma orquestra cheia de instrumentos? E era ao som dessa orquestra que todos se deveriam quê? Curvar. Enquanto ouviam a orquestra, os seus sentidos eram elevados e todos faziam aquilo maquinalmente. Olha o poder da música sobre a mente. E continua a ser uma realidade hoje. Muitos dos nossos contemporâneos hoje têm uma droga mental na sua mente. E a droga é a música que anda por aí. Música, enfim, entre aspas. Muita não é música nenhuma, é barulho. Entretanto, aproximava-se de Constança outro viajante. O Uso sabia bem os perigos que o ameaçavam. Despediu-se dos seus amigos como se nunca mais os fosse encontrar. E seguiu viagem, pressentindo que esta o levaria para a fogueira. Apesar de ter obtido um salvo-conduto do rei da Boémia, e igualmente recebido outro do imperador Segismundo durante a viagem, fez todos os preparativos encarando a probabilidade de morrer. Este salvo-conduto era, pelo menos teoricamente, um documento que permitia livre circulação. Mas iremos ver que depois negaram-lhe os privilégios deste salvo-conduto. Numa carta dirigida aos seus amigos em Praga, disse: meus irmãos, parto com um salvo-conduto do rei ao encontro de numerosos e mortais inimigos. João o sabia muito bem com quem estava a lidar. Confio inteiramente no Deus Todo-Poderoso, no meu Salvador. Confio que Ele ouvirá as vossas fervorosas orações, que comunicará a sua prudência e sabedoria à minha boca, para que eu lhes possa resistir, e que me concederá o seu Espírito Santo para me fortalecer na sua verdade. Irmãos, isto é o mais importante que nós podemos desejar, é que o Espírito Santo nos fortaleça na verdade divina. Quando a nossa mente está bem fortalecida na verdade divina, não há nada nem ninguém que nos possa fazer abalar a nossa mente. De maneira a poder defrontar com coragem tentações, prisão e, sendo necessário, uma morte cruel. João o estava preparado. Jesus Cristo sofreu, continuou ele a escrever na sua carta aos seus amigos que ficaram em Praga, Jesus Cristo sofreu pelos teus bem-amados. Deveríamos nós, pois, estranhar que Ele nos tenha deixado o seu exemplo para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação? Ele é Deus e nós suas criaturas. Ele é o Senhor e nós os seus servos. Ele é o dominador do mundo e nós somos desprezíveis mortais. Amigos, vou-vos dizer uma coisa. Este testemunho que João os deu mostra, sem sombra para dúvidas, que este homem era um verdadeiro e genuíno servo de Deus. Porque quem é servo de Deus nunca põe em causa Deus. É uma das coisas, vou-vos dizer, irmãos, é uma das coisas que me parte o coração. Quando eu ouço pessoas, às vezes, que se dizem crentes, pôr Deus em causa. Nunca podemos permitir na nossa mente pôr a justiça de Deus em causa. Nunca, nunca, por nunca ser. É uma blasfémia fazer isso. Deus é um Deus santo, justo. Não há nada que Ele faça que nós possamos dizer que Ele está a agir de forma errada. Nada. Portanto, atentar uma só palavra contra Deus é algo horrível, terrível. E abre o campo na nossa mente para Satanás colocar mais dúvidas. É isso que ele quer, aliás. Portanto, pôr em causa Deus, nunca. Deus é perfeito. Se houver alguma coisa que está mal, é em mim, não é em Deus. E este homem está a dizer, mas o que é que eu tenho a falar? Então, se Jesus Cristo, Ele próprio sofreu tanto, o que é que eu vou querer? Tratamento VIP? No entanto, ele sofreu. Porque depois não deveríamos também sofrer, particularmente quando o sofrimento é para a nossa purificação? Lembram-se aqui, eu ainda não era pastor desta igreja, fiz uma pregação aqui no verão de 2016 sobre Jó, o livro de Jó. Não sei se alguns de vós se recordam. E a tese que eu defendi nessa pregação foi esta. O sofrimento é para a nossa purificação. Olhem como João Husso compreendeu isto há uns séculos atrás. Qualquer filho, filha de Deus, que estude bem a palavra de Deus, compreende isso. Que Deus, quando permite a purificação, o sofrimento, esse sofrimento que Ele permite é sempre, sempre, sempre para o nosso bem. Portanto, devemos aceitar.
Portanto, amados, se a minha morte deve contribuir para a sua glória, para a glória de Deus, obviamente, orem para que ela venha rapidamente e para que Ele me capacite a suportar com coragem todas as minhas aflições. Cá está. Isto é palavras de um servo de Deus. Isto é palavras de um servo de Deus. Não há outra forma de encararmos o sofrimento. Simplesmente não há. Mas se for melhor que eu volte para o meio de vós, se for melhor, ele não sabia, mas colocava essa hipótese. Oremos a Deus para que o possa fazer sem mancha. Olhem aqui, eu fico fascinado. Fascinado. Olha, o que é que ele está a desejar, João Uso? Que eu volte para vós sem mancha. O que é que quer dizer isto, sem mancha? Que eu não me renegue, que eu não renegue a minha fé, mesmo que apertem comigo, que façam 30 por uma linha, não quero renegar a minha fé. Eu quero ficar sem mancha. Uau! Isto é, para que eu não suprima um til da verdade do Evangelho, para deixar aos meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Uau! Eu digo-vos, eu perante homens deste calibre, uau! Eu sinto um fascínio autêntico. Isto é que é homens de calibre. Isto é aqueles homens que Ellen White diz que são fiéis ao dever como a bússola é ao polo. Não, isto é do melhor que há. E quem é que faz com que estes homens sejam desta natureza? Só o poder de Deus e a sua graça. Provavelmente nunca mais verão o meu rosto em praga, disse ele. Mas, se a vontade do Deus Todo-Poderoso se dignar restituir-me a vós, avancemos então com o coração mais firme no conhecimento e no amor da sua lei. Noutra carta a um padre que se tinha tornado discípulo do Evangelho, já agora, ao longo destes séculos, houve padres que aceitaram a verdade do Evangelho. Não foram a maioria, mas houve, de vez em quando havia. E este foi um deles, se tinha tornado discípulo do Evangelho. Se falava com profunda humildade dos seus próprios erros. Olhem aqui, um homem com esta projeção, um homem com este calibre, como eu vos disse, e mesmo assim ele falava dos seus próprios erros. Ou seja, aquilo que é verdadeiramente Deus nunca está a vangloriar-se de si próprio, porque quando ele olha para si próprio nunca vê nada de bom. Vê sempre erros, fraquezas. Daniel, um homem santo da Bíblia, quando ele faz aquela linda oração de Daniel 9, ele não diz pecamos. Ele identificou-se totalmente com os erros do seu povo. Isto é a verdadeira humildade. Acusando-se de ter sentido prazer em usar ricos enfeites e em ter gasto horas em ocupações frívolas. Estava consciente deste facto. Fantástico este homem. Acrescentou então estes tocantes conselhos: que a glória de Deus e a salvação das almas ocupem a tua mente e não a posse de benefícios e de bens. Tem cuidado em não adornares a tua casa mais do que a tua alma. Olhem como este conselho é tão importante para nós hoje. Não adornarmos a nossa casa melhor do que a nossa alma. E acima de tudo, cuida do edifício espiritual, ser piedoso e humilde para com os pobres e não gastes os teus haveres em festas. Se não corrigires a tua vida e não te refriares das coisas supérfluas, temo que sejas severamente castigado, como eu próprio sou. Conhece a minha doutrina, pois recebeste as minhas instruções desde a tua meninice. É importante e necessário escrever-te mais sobre isto. Reparem aqui o carinho pastoral que João está a transmitir este padre. Desculpem. Ok. Mas conjuro-te pela misericórdia do nosso Senhor a não me imitares em nenhuma das vaidades em que me viste cair. No subscrito acrescentou: conjuro-te, meu amigo, a não abrires esta carta antes de teres a certeza de que estou morto. É interessante. Ao longo da sua viagem, Hus observou por toda a parte indícios da disseminação das suas doutrinas e o interesse com que a sua causa era considerada. O povo juntava-se para se encontrar com ele e em algumas cidades os magistrados escoltavam-no pelas ruas. Irmãos, vocês querem acreditar que eu, quando leio isto, eu não estou a olhar só para o passado. Eu estou a olhar para o passado, para aquilo que aconteceu neste tempo, claro, mas eu estou a olhar para o futuro também. Nós, como reformadores que iremos terminar a reforma, não vou dizer que seja eu ou seja algum de vós, mas alguns dentre nós, alguns dentre o povo remanescente, vão viver experiências muito semelhantes àquelas que estes reformadores viveram. Porque não acreditem que o Evangelho vai ser pregado a todo o mundo para servir de testemunha a todas as nações sem haver novamente uma grande oposição. Não acreditem nisso. O Evangelho vai ser pregado nestes últimos dias novamente num contexto de grande oposição. Aliás, basta ler com atenção Mateus 24. Lá no versículo 14 diz: este Evangelho do Reino será pregado para servir de testemunha a todas as nações e então virá o fim. Mas leiam o que vem antes do versículo 14. Leiam lá.
sereis odiados de todas as nações. Está lá. A gente este texto não gosta muito de se lembrar deles, varre-os para baixo do tapete. Só fala do versículo 14. Mas leiamos os outros para trás, que é para vermos o quadro completo. O Evangelho vai sim ser pregado a todo o mundo, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas sê-lo-á num contexto de grande tribulação para aqueles que forem os porta-vozes desse mesmo Evangelho. Então, eu quando leio isto, eu estou a ver um retrato do futuro. Chegado a Constança, Uso teve plena liberdade. Ao salvo-conduto do imperador acrescentou-se uma garantia pessoal de proteção por parte do Papa. Mas, violando estas solenes e repetidas declarações, pouco tempo depois o reformador foi preso por ordem do Papa e dos cardeais e lançado numa repugnante masmorra. Onde é que está a palavra destes homens que deram uma garantia pessoal de proteção e depois o mandam para a prisão? Isto é escumalha. Enquanto eu valorizo homens de caráter como João Hus, esta gente aqui, isto é escumalha, do mais vil que há. Mais tarde foi transferido para um castelo forte do outro lado do Reno. E ali, o Reno é um rio que passa ali em Constança. Ali conservado prisioneiro, o Papa pouco lucrou com a sua perfídia, pois pouco tempo depois foi colocado na mesma prisão. E colocado na mesma prisão porquê? Porque o concílio decidiu que ele era corrupto, foi para a prisão. Fez mal ao outro, recebeu o mesmo mal. Tinha ficado provado perante o concílio que ele era culpado dos mais baixos crimes, além de assassínio, simonia e adultério, pecados que não convém mencionar. Ou seja, reparem, os próprios bispos, na declaração de condenação a este Papa João 23, disseram que havia coisas que nem convinha mencionar. Imaginem. Foi isto que o próprio concílio declarou, e finalmente ele foi despojado da tiara e posto na prisão onde ele tinha colocado o João Hus. Os antipapas também foram depostos, tendo sido escolhido um novo pontífice. Olhem o estado em que a Santa Igreja Católica Romana estava. Fantástico. Embora o próprio Papa tivesse sido acusado de maiores crimes do que os que Hus tinha denunciado nos padres e contra os quais exigir a reforma, o mesmo concílio que rebaixou o pontífice tratou também de esmagar o reformador. A prisão de Hus despertou grande indignação na Boémia. Repare, isto aqui é uma contradição total, olhem aqui. Embora o próprio Papa, o tal João 23, tivesse sido acusado de maiores crimes do que os que Hus tinha denunciado nos padres e contra os quais exigir reforma, o mesmo concílio que rebaixou o pontífice tratou também de esmagar o reformador. Então, quer dizer, condenaram os crimes do Papa, deposto. Mas crimes menos graves, João Hus tinha denunciado. E por os ter denunciado, também sofreu a pena. Incrível. Nobres poderosos dirigiram ao concílio protestos veementes contra este ultraje feito contra João Hus. O imperador, a quem repugnava permitir a violação de um salvo-conduto, opôs-se ao processo que lhe era movido. Ou seja, estavam a mover um processo contra o próprio imperador, porque ele tinha faltado à sua palavra. Mas os inimigos do reformador eram maus e decididos. Apelaram para os preconceitos do imperador, para os seus temores, para o seu zelo para com a Igreja. Acrescentaram grande quantidade de argumentos para provar que não se deve confiar nos hereges, nem nas pessoas suspeitas de heresia, ainda que estejam munidas de salvo-conduto do imperador e de reis, e dessa forma venceram. Reparem, quando interessa a esta gente, quer lá saber das leis e de... Quer saber, só interessa às leis quando é a favor deles, quando não é, quer lá saber das leis. Estamos mesmo a terminar, já estamos na última página. Enfraquecido pela doença e pela reclusão, uma vez que o ar úmido e impuro do calabouço lhe causara uma febre que quase o tinha matado, Hus foi finalmente levado perante o concílio. Carregado de cadeias, ficou em pé na presença do imperador, cuja honra e boa-fé se tinham empenhado em defendê-lo. Só que esta honra e boa-fé foram por água abaixo. Durante o longo processo manteve firmemente a verdade, João Hus, claro, e na presença dos dignitários da Igreja e do Estado em Assembleia, proferiu um solene e fiel protesto contra as corrupções da hierarquia. Quando lhe foi exigido que optasse entre o renunciar às suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou a sorte de mártir, ou seja, não renunciou àquilo em que acreditava. Susteve-o a graça de Deus, como não podia deixar de ser. Durante as semanas de sofrimento por que passou, antes da sentença final, a paz do céu encheu a sua alma. Escreva esta carta, dizia um amigo, na prisão e com as mãos algemadas, esperando a sentença de morte amanhã. Olhem para estas palavras, quando com auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, saberás quão misericordioso Deus se mostrou para comigo. Irmãos, por favor, eu tenho que fazer aqui uma pausa
e enfatizar isto. Repare, este homem estava a sofrer terrivelmente, numa masmorra horrível. E este homem, sofrendo horrivelmente, onde é que ele levantou a mínima palavra contra Deus? Ou pondo a justiça de Deus em causa? Nada, pelo contrário, diz que Deus era misericordioso para com ele. Volto a dizer, isto é prova de um caráter absolutamente fantástico. E olha aqui, saberás quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou no meio de tentações e de provas. Ele sabia que isto era verdade, porque ele tinha sentido na pele. Reparem, amigos, por muito sofrimento que nós possamos passar nesta vida, sempre Deus mesmo assim está a ser misericordioso para connosco. Deus nunca é culpado do mal. Culpado é Satanás e todos aqueles que trabalham para ele e com ele. Esses sim são os culpados, Deus nunca. Na escuridão da masmorra previa o triunfo da verdadeira fé. Voltando em sonhos à capela de Praga, em sonhos, não se esqueçam, onde tinha pregado o Evangelho, viu o Papa e os seus bispos apagarem as pinturas de Cristo que ele desenhara nas paredes. Isto foi um sonho. Mas o que é que ele viu mais no sonho? Esta visão angustiou-o. Mas no dia seguinte viu muitos pintores ocupados na restauração dessas figuras, em maior número e com cores mais vivas. Concluída a tarefa dos pintores, que estavam rodeados de uma imensa multidão, exclamaram: venham agora os papas e os bispos, nunca mais as apagarão. Qual foi para João Hus o significado deste sonho? Que a verdade, aparentemente, ou durante um certo tempo, podia ser desfigurada, apagada, mas ela iria reviver de novo. Disse o reformador ao relatar o sonho: tenho isto como certo, que a imagem de Cristo nunca se apagará. Quiseram destruí-la, mas será pintada de novo, em todos os corações, por pregadores muito melhores do que eu. Que grande fé este homem tinha. Pela última vez, Hus foi levado diante do concílio. Era uma vasta e brilhante assembleia. O imperador, os príncipes do império, os delegados reais, os cardeais, bispos e padres, e uma vasta multidão que acorrera para presenciar os acontecimentos do dia. De todas as partes da cristandade se reuniram testemunhas deste primeiro grande sacrifício na prolongada luta pela qual se deveria conseguir o quê? Tão importante isto, meus amigos, a liberdade de consciência. Este é o maior tesouro que nós recebemos. E este tesouro, meus queridos, é algo que nós temos que preservar de todo o nosso coração e com todo o nosso esforço. Pois bem, ficamos aqui. Este capítulo é muito longo, ficamos exatamente a metade. Na próxima semana iremos ver a segunda parte deste capítulo. Muito bem, terminamos. Vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai, estás nos céus, muito e muito obrigado por mais uma vez nos ter reunido aqui em Teu nome, para nós podermos estudar esta história do Teu povo, Senhor. Estes momentos que foram aqui registados e que foram aqui agora lidos, ó Senhor, refere-se a um período negro da história, mas ao mesmo tempo brilhante, porque a Tua verdade brilhou no meio da escuridão. E nós Te agradecemos, Senhor, porque também um dia a Tua verdade brilhou nos cantos escuros do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a Tua verdade continua a brilhar e almas sinceras e honestas aceitam essa verdade e a ela se entregam de todo o seu coração, não temendo as consequências, mas tornando-se portadores e testemunhas dessa verdade que já os transformou a eles e partilham esta verdade com outros para que outros assim, Senhor, que são sinceros e honestos, possam também ser mudados e transformados por essa verdade. Senhor, que o relato destes acontecimentos do passado nos possa animar a nossa fé, fortalecer a nossa fé e possamos desejar pela Tua graça atingir o mesmo patamar de caráter que estes homens do passado atingiram. Sobretudo este homem João Hus, que diante de tantas dificuldades, mesmo assim ele louvava o Teu nome, Senhor. Ele dizia que Tu eras tão misericordioso e estavas a ser tão misericordioso para com ele. E ele foi capaz de aceitar morrer pela fé que defendia, porque ele sabia que iria morrer por alguém que já tinha morrido por ele. Senhor, dá-nos o mesmo tipo de fé. Esta fé que vence o mundo e que nós cantámos no início. Senhor, encoraja-nos, dá-nos forças para que nós possamos ser Tuas testemunhas no momento atual em que vivemos da história deste mundo e que todos aqueles que haveremos de viver precisamente antes da Tua vinda possamos fazer a obra que Tu desejas que nós façamos, que é completarmos a obra de reforma iniciada por estes santos homens do passado. Leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Tudo isto pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.